Lembro de cada um que passa nessa sala. Consulto-me por um índice mental. Basta um substantivo e a informação corre numa esteira. Relaciono a frase à pessoa, posso descrever os corpos que sentaram na minha frente. Embora imóveis, ninguém está parado, há uma concentração que faria fogo. Não temos acesso ao histórico de cada sonhante. Se bem que com alguma observação em sala eu faria um longo perfil, mas isso que vemos são frestinhas, nunca um dado é completo. Há uma biblioteca. Ela abriga catálogos de miniaturas já produzidas. Está tudo lá. São arquivadas informações saídas dos relatórios que enviamos aos bibliotecários. Dados obtidos pelas respostas dos sonhantes às frases-chave ditas por nós em sala. Os relatórios são feitos a partir delas e novas miniaturas são geradas. Não é preciso anotar assim que o sonhante sai da sala. Temos memória larga. Eu, por exemplo, faço quinzenalmente. A biblioteca não possui livros explicativos, é só um inventário. Logo que Napoleão Bonaparte morreu, nos foi permitido oferecer sua imagem aos sonhantes. A miniatura era seu chapéu. No caso de uma figura coletiva, seus dados não são mais preservados. Podemos conhecer seu relatório. Um rato, um bule, um obelisco egípcio. Já na meia-idade, os dados descreviam uma mulher pedinte, metade de um pão, jornal com a tinta desgastada, um cobertor fino e uma observação: ver os sonhos de sua mãe. Eu teria ido ao seu restaurante de calça, camisa social e blazer sem gravata. Iria sozinho, numa das noites em que Mariana tivesse programa com seus colegas de faculdade. Sandra apareceria vestida de chefe, com um dolman e uma touca para conter os cabelos compridos. Por cima, um chapéu de chefe de cozinha, desses que a gente vê nos programas de televisão. Depois de cumprimentá-la, lhe perguntaria: onde está Sérgio? Você sabe o que aconteceu com Sérgio? Sandra daria um sorriso e me diria: Sérgio e eu trocamos de lugar, doutor Armando. Eu também ia ao seu consultório, mas o senhor não me via. Quem falava por Sérgio era eu. Aquela voz grossa era minha. Agora sou eu, Sandra, quem de nossa pessoa é visível. Minha pena de prisão perpétua foi suspensa. Sérgio continua a existir, mas ele está dentro de mim, oculto, no passado. Fiquei contente quando minha mãe me disse que o tinha encontrado no supermercado. Sempre quis revê-lo, sempre quis contar-lhe o meu segredo. Nunca falei da minha transexualidade com o senhor, porque, na verdade, nunca tive ocasião. Falávamos de tantas outras coisas. No começo, eu esperava que o senhor me confrontasse a respeito, mas como isso nunca aconteceu, e ainda assim eu aproveitava e aprendia com as nossas sessões, continuava o tratamento. Não tinha nada a perder. Nem tudo na vida é identidade sexual, certo? Acho que estava me preparando para abordar o problema com o senhor quando passei aquelas férias em Nova York. Quando o motorista de táxi bósnio que me levou a Battery Park para pegar a balsa me explicou que ele tinha vindo à América, pensei em meu bisavô Oreg e lembra que eu falava dele? O que ele me disse foi: I would have died if I had stayed here. I would have died if I had not moved as I did. Foi essa a explicação do bósnio para o abandono da terra natal. Foi isso que me provocou a epifania. E, na ilha, na livraria do museu, entre tantas histórias de tantas pessoas, foi a vida de Ângelos que eu puxei da estante. Acho que Deus falou comigo naquele momento. A vida do Ângelos me inspirou. Me mostrou o que fazer com a minha vida. Depois de ler a história, eu pensei: pronto, é isso que eu tenho de fazer. E aí, tudo mudou. Olá,
Eu sou o Ronaldo Bressani e convido você a entrar no Fluxo de Consciência número 8. O Fluxo de Consciência é um programa da revista Pessoa e do estudo Fluxo de Jornalismo. E hoje a gente tem o prazer aqui de receber nos nossos estúdios incríveis na Avenida São Luís a Andrea Del Fuego e o Alexandre Vidal Porto. Hoje é dia 10 de novembro, é o day after, né, da eleição que conduziu o Donald Trump à cadeira mais poderosa do mundo. Estamos todos aqui chocados, né? E como todos vocês ainda devem estar aí no futuro, quando vocês virem esse programa. E como a gente sempre começa falando de política, a gente não teria outro assunto a não ser esse. E aí eu queria perguntar para os dois, né? O seguinte: tendo aí essa conjunção baixo astral que tem Dória aqui em São Paulo, Crivella no Rio de Janeiro, Alckmin no governo, Temer na presidência do país e Trump na presidência do mundo, existe algum aspecto positivo nessa conjunção baixo astral ou é melhor a gente ficar esperando o meteoro mesmo? Andréa, pode começar. Teve aquela depoimento do Zizek, né, dizendo que seria interessante que se votasse no Trump para que a aparente democracia americana ruísse, porque ele deixaria clara que a democracia não existe, enquanto a Hillary faria uma coisa assim, uma guerra progressista, digamos assim. Então é quase uma guerra pela paz, assim. Se eu não entendi errado o que ele disse, se for isso, eu discordo completamente. Acho que não, guerra pela paz não, assim, pro pior não. É claro que o pior é mais um problema. E acho que, sobretudo, agora a gente vai ter que evitar uma depressão mesmo, uma melancolia, que vai fazer muito mal a todo mundo, assim, para uma reação. Porque isso se infiltra na sua vida pessoal, na sua vida individual. Vai alterar os exames, não é, Alexandre Vidal Porto? Estamos todos fazendo muitos exames médicos e somos hipocondríacos. As contagens todas. E acho que tem um luto a se fazer, porque o Trump, imagina, é a maior liderança do mundo, assim, é ele, agora é o piloto desse Boeing, no qual estamos todos, e isso pode cair, né? Cair vertiginosamente. É viver esse luto e na vida pessoal continuar, no meu caso, assim, eu sou mais voltada à esquerda, mais progressista, não sei se progressista, não sei se é a mesma coisa, não sei nem se é a mesma coisa, né? Ser de esquerda é ser progressista, porque eu acho que muitas vezes não, né? Mas progressista sim. Tentar na vida, no mínimo que eu faço socialmente, politicamente, que é pouco na verdade, mas talvez engajar-me mais, não sei como também. Me sinto manipulada, acho que direita e esquerda também é bastante manipulada. Acho que a gente perdeu um pouco das fontes, assim, tomar posicionamento através do que se lê, por exemplo, da opinião de alguém de esquerda, da opinião de alguém de direita, e de repente voltar mais para o mundo em si, andar um pouco na rua, sabe, ver um slam da Guilhermina, fazer um slam poetry, ir para o mundo mesmo, assim, voltar para um mundo interior, não para se esconder do mundo, mas para entrar nele outra vez, assim, olhar de novo. A gente está precisando tirar os óculos todos, assim, tem muito óculos, assim. E nesse momento, que cansaço, né? Que cansaço. E a gente aqui acabou de ter uma derrota atrás da outra. E aí o dono da banca toda também entra uma outra figura. E quem sabe os latinos não se juntam agora de uma outra maneira também, né? Porque se os Estados Unidos der as costas mesmo para o México, quem sabe o México não se vira assim para cá, sabe? Uma colisão interessante entre nós e os mexicanos. A gente não tem... Como não somos mais tão irmãos como deveríamos ser dos mexicanos? Nós somos muito distantes. Eu estava vendo até na televisão ontem que uma das gostaria de ver isso. Isso tem uma consequência boa. Uma das consequências da presidência Trump, imediata em termos de relações internacionais, em termos de política latino-americana, é uma provável reaproximação do México com o pessoal do Sul. Porque o México teve muito centrado nas relações com os Estados Unidos, sobretudo nesses últimos anos, nos dois governos Obama.
E agora eu acho que o México vai ter que buscar uma identidade outra, mais latina, menos de integração com os Estados Unidos. É quase como uma pessoa que está numa relação e é rejeitado e que tem que ir atrás de outro. Tieta voltando para a Grécia, Mais ou vai menos ter que voltar. isso, mas mais triste, não vitorioso, entendeu? É. Mas você tinha perguntado sobre os efeitos positivos, eu não sei se isso eu acho que não dá para você dizer se os efeitos são positivos ou negativos, mas uma coisa que eu gosto de ver nessa história toda são as manifestações, são os jovens. Hoje eu estava vendo de manhã em Providence, né, manifestação nas ruas. Ontem eu estava falando com um amigo que mora em Nova York, também manifestação nas ruas. O que eu acho que isso traz, de alguma maneira, mais responsabilidade política, sobretudo na juventude. Eu acho que os jovens estão descobrindo que não são sujeitos, não são assim elementos passivos no governo, nas estruturas políticas, que eles têm um papel a desempenhar diante da insatisfação. Né? Eu acho que muitas vezes as pessoas não sabem muito bem porque estão se manifestando, mas na verdade é que ninguém sai para ocupar a escola para se divertir. Ou manifestação nas ruas contra o presidente que acabou de ser eleito para se divertir. Eu acho que as pessoas têm, de fato, incômodos, né? Seja no Rio de Janeiro ou seja nos Estados Unidos, e é importante que essas pessoas acreditem que a manifestação do seu incômodo vai, de alguma maneira, influenciar os caminhos que o país toma, que elas são, digamos, agentes dessa reestruturação, que não está indo pelo lado que se quer, mas, bem ou mal, é um movimento. E bem ou mal, é um movimento democrático. Nós aqui estamos todos achando ruim o Trump, mas a maioria do povo americano votou nele. E aí claro que eu acho que eu estou certo, que eles estão errados, mas e se não for nada disso? Né? Isso, quer dizer, não é uma certa arrogância eu achar que eu sou mais informado ou sei melhor que o cara que mora em Indiana e votou no Trump? Eu acho que eu estou certo, mas quem sabe eu estou errado, eu não sei, eu não posso dizer. A gente tem de lidar com a realidade, tipo alcoólatras anônimos agora, André, um dia de cada vez, e aí a gente vê o que faz amanhã. Mas você falou uma coisa interessante, que é, por exemplo, os mexicanos buscarem identidade, que eu acho que isso foi estopim, né, identidade. Com o fluxo de imigrantes e refugiados que chegam na Europa, é um medo de perder a identidade. Mas acontece. A França com medo de deixar de ser França, e depois também esse cara de Indiana que você está falando, ele quer ser americano outra vez. Mas os mexicanos também. Quer. Se você fala da identidade dos mexicanos, mas você tem milhões, eu não sei a cifra exata, mas assim, dezenas de milhões de mexicanos nos Estados Unidos. Eu sei que você tem latinos e 7% do eleitorado americano, né, é latino. E desses 7%, eu acho que 80% talvez sejam mexicanos. Você vê os anúncios oficiais dos Estados Unidos em inglês. Até que ponto a identidade do México não está mais próxima da identidade americana que da identidade latina? Considerando-se que o México tem herança maia, herança azteca, 500 mil povos. Mas eles, por exemplo, assumem a sua herança azteca muito mais do que a nossa indígena. Eles têm mas essa coisa latina, República Dominicana, Cuba, tchá-tchá-tchá, que nós temos, essa coisa meio afro-latino-americana, os mexicanos não têm. Morei no México. Entendeu? Você conhece o México muito bem, foi várias vezes. É muito mais. Eu sou pré-colombino, né? Eu sou. E aí estou vendo se sou europeu, se sou espanhol, se sou americano. Mas latino-americano eles falam espanhol, mas tá pode certo? Ser um bom só momento, nisso, né? Para saber o que é ser latino-americana, é isso que se pergunta? Eu acho que a América Latina tem que se entender e tem que entender que nesse mundo globalizado, pelo menos por enquanto, essa identidade cultural que nós temos é uma arma ou é um instrumento, se você quiser usar uma palavra menos bélica. Mas é um instrumento para você se inserir no contexto mundial
não é? Para você se defender. Não adianta nada o México lutar para um lado, o Brasil ir para o outro lado, a Argentina ir para o outro lado, todo mundo querer brigar. Mas essa história da identidade que eu estava pensando era do crescente nacionalismo que gera, entendeu? Está ligado com a coisa identitária. Sou francês, preservar a sua cultura, a sua liberdade, fraternidade, o inglês, que com o Brexit quis fazer isso, voltar a ser o inglês e não ser da comunidade europeia. Tem uma coisa... Eu lembro que em Portugal ainda não tinha essa história do Brexit, estava muito longe disso, mas uma coisa de... Qual é o meu papel nisso tudo? Tem uma moeda em comum, mas quem é Portugal? Então, por que a gente tem que fazer turismo e não produzir mais o nosso queijo? Porque é o outro lugar que vai produzir o queijo. Então, um negócio que também ali já estava começando a mexer as placas tectônicas, você vê mas que tem um movimento aqui, outro ali, chegam uma massa. Mas isso é uma relação, mas é uma reação contra o cosmopolitismo, uma reação contra o diferente. Por que de repente não é melhor que o outro faça o queijo, a gente faça uma outra coisa? Nem Pode sei ser se que é não, queijo, mas o queijo, mas ficamos no exemplo do queijo. Fiquemos no exemplo do queijo. Pode ser muito melhor que a gente faça o nosso queijo aqui para sempre, mas de repente não. E são os fatos da realidade. Você vai para a Alemanha, em qualquer grande cidade da Alemanha, se você der uma volta a 36 graus e você não viu uma mulher com véu, você não está na Alemanha. Ou se você... Sabe, assim, as pessoas gostam muito da ideia de ser cosmopolitas, eu sou cosmopolita, adoro cosmopolite, até que ninguém venha diferente sentar do meu lado. Queijo. Quem mexeu no meu queijo? Esse cara com essa roupa estranha sentado do meu lado, eu não gosto. Entendeu? Então eu acho que nós estamos justamente diante de quase de uma crise de identidade. Assim, identidade nacional, que seja lá o que signifique ser nacional.